Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma jornada extraordinária pelo tempo, mergulhando nas páginas da história para explorar a vida fascinante e inspiradora de Jesus Cristo. Neste vídeo, desvendaremos os eventos marcantes, os ensinamentos profundos e o legado duradouro desse homem que transformou o curso da humanidade. Prepare-se para se emocionar, refletir e aprender com a história daquele que é conhecido não apenas como uma figura religiosa, mas como um símbolo de amor, compaixão e esperança. Jesus Cristo foi o grande profeta. Para os cristãos, é o Filho de Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio ao mundo para pregar o Evangelho. O cristianismo concretizou a importância de Jesus Cristo ao datar a contagem do tempo a partir de seu nascimento. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, cidade da Judéia, provavelmente no ano 6. A diferença entre o nascimento real de Jesus e o ano 0 do calendário cristão se deve a um erro de datação quando a Igreja, através do monge Dionísio Exíguo, encarregado pelo Papa, resolveu reformular o calendário no século 6. Filho de José, um carpinteiro, e de Maria, que segundo o dogma cristão foi concebida pelo Espírito Santo, nasceu no final do reinado de Herodes I. A data do nascimento de Jesus é uma incógnita. 25 de dezembro era a data em que os romanos celebravam sua festa de solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Quase todos os povos comemoravam esse acontecimento, desde o início da civilização. As principais fontes de informação sobre a vida de Jesus são os 4 evangelhos canônicos, pertencentes ao Novo Testamento e escritos originalmente em grego em diferentes épocas, pelos seguidores e discípulos Mateus, Marcos, João e Lucas. No relato de Mateus, José soube em sonho que Maria, mãe de Jesus, daria à luz a um menino concebido pelo Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, os reis magos, integrantes de uma casta de sábios da Pérsia, seguiram uma estrela que os conduziu a Belém. Quando os magos estavam procurando por Jesus, eles foram primeiro até Jerusalém para ver Herodes, o Grande, e perguntar-lhe onde encontrar o recém-nascido rei dos judeus. O rei então ficou temeroso de que a criança um dia lhe tomaria o trono e planejou matá-la, e iniciou o episódio conhecido como Massacre dos Inocentes. Porém, um anjo apareceu para José e ordenou que ele tomasse Jesus e Maria e os levasse para o Egito. O Egito era o lugar ideal para o refúgio, mas ainda dentro dos territórios do Império Romano, o que tornava a viagem muito mais fácil e segura. O lugar para onde eles retornaram é identificada como sendo Israel, o único ponto em todo o Novo Testamento onde esta palavra faz a função de um topônimo para toda a região da Judéia e da Galileia, ao invés de se referir ao povo judeu em geral. Foi para a Judéia que eles inicialmente retornaram, mas ao descobrirem que Arquelau tinha se tornado o rei da região, eles fugiram para a Galileia. Historicamente, Arquelau se mostrou um rei tão violento e agressivo que no ano 6 depois de Cristo, ele foi deposto pelos romanos para atender os pedidos da população da região. A Galileia era governada por um rei muito mais tranquilo, Herodes Antipas, e há evidências históricas de que a região era um refúgio tradicional para os que se sentiam perseguidos por Arquelau. O Evangelho de Lucas conta que aos 12 anos ele viajou com os pais, de Nazaré para Jerusalém, para celebrar o Pessach, a Páscoa judaica. Quando estavam no caminho de volta para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Procuraram durante 3 dias e decidiram voltar ao Templo de Jerusalém, local sagrado para os judeus, onde encontraram Jesus discutindo com os sacerdotes. Segundo Lucas, todos que o ouviam se admiravam com sua inteligência. Com 13 anos, Jesus celebrou o Bar Mitzvah, ritual que marca a maioridade religiosa dos judeus. Os evangelhos de Marcos e Mateus citam que Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas, além de 2 irmãs não nomeadas. Há um consenso entre os pesquisadores que aos 20 anos, Jesus seguia a seita dos essênios,
uma entre tantas outras que os judeus se dividiram para ir contra os romanos, uma vez que Pôncio Pilatos, que assumiu o governo da Judéia, desdenhava da fé dos judeus por acreditarem em um Deus único. Existe semelhança entre a seita dos essênios e a que Jesus fundaria. Ambas viviam sem bens privados, em regime de pobreza voluntária e chamavam Deus de Pai. Essa hipótese foi reforçada com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Eles continham detalhes de uma comunidade ligada aos essênios. Os escritos sagrados relatam que João Batista pregava mensagens de arrependimento e transformação, e usava o batismo como forma de purificar seus seguidores, que deveriam confessar seus pecados e fazer votos de uma vida honesta. Jesus, já adulto, por volta dos 30 anos, aparece nas Escrituras pedindo a João para ser batizado. Jesus de Nazaré, eu o batizo com a água do arrependimento. Depois de purificado nas águas do Rio Jordão, Jesus parte para sua vida de pregações e milagres. Após o batismo, os evangelhos sinópticos descrevem a tentação de Cristo, na qual Jesus resiste a tentações do diabo, enquanto jejua por 40 dias e noites no deserto da Judéia. O batismo e tentação de Jesus servem de preparação para o seu ministério público. Jesus, já com seus 12 discípulos em plena pregação, recebeu a notícia da morte de João Batista, ordenada pelo rei Herodes Antipas, filho de Herodes I, o Grande, em vingança pela atitude de João haver condenado publicamente o rei, que havia violado o 10º mandamento da lei judaica. Logo em seguida, Jesus realiza o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes, matando a fome da multidão de seguidores. Jesus rumou com seus discípulos para o templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ao entrar, foi aclamado como Filho de Deus. Logo que chegou, causou tumulto destruindo barracas que estavam na frente do templo, usadas para trocar moedas estrangeiras dos romeiros, por dinheiro local, cobrando comissão. Era ofensa praticar comércio em pleno templo. Para além dos 12 apóstolos, o início da passagem do Sermão da Planície identifica como discípulos um grupo muito maior de pessoas. Ainda em Lucas 10, do 1 ao 16, Jesus envia 70 ou 72 discípulos em pares para preparar cidades para a sua visita. São-lhes dadas instruções para aceitar hospitalidade, curar os doentes e espalhar a palavra de que se aproxima o reino de Deus. Muitos milagres são atribuídos a Jesus, conforme relatados nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Aqui estão alguns dos milagres mais conhecidos atribuídos a Jesus. Número 1. Transformação da água em vinho. No casamento em Caná, Jesus transformou água em vinho, após terem acabado os suprimentos durante a festa. João capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Número 2. Cura do paralítico. Jesus curou um homem paralítico em Cafarnaum, dizendo-lhe para pegar sua maca e andar. Mateus capítulo 9, versículos do 1 ao 8. Número 3. Cura do cego de nascença. Jesus restaurou a visão de um homem que havia nascido cego, colocando lama em seus olhos e mandando-o lavar-se em uma piscina. João capítulo 9, versículos do 1 ao 12. Número 4. Cura da mulher hemorrágica. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há muitos anos foi curada quando tocou a borda das vestes de Jesus. Mateus capítulo 9, versículos 20 ao 22. Número 5. Caminhar sobre a água. Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia durante uma tempestade, demonstrando controle sobre as forças naturais. Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. Número 6. Ressurreição de Lázaro. Jesus trouxe Lázaro de volta à vida depois que ele já havia falecido e sido enterrado. João capítulo 11, versículos do 1 ao 44. Além desses milagres citados, a Bíblia relata muitos outros. Jesus realizou muitas curas durante sua vida,
como curar leprosos, cegos, surdos, coxos e outros doentes. Libertou um homem possuído por muitos demônios e os enviou para um rebanho de porcos. A descrição da última semana de vida de Jesus, frequentemente chamada Semana de Páscoa, ocupa cerca de 1/3 da narrativa nos evangelhos canônicos, tendo início com a descrição da entrada triunfal em Jerusalém e terminando com a crucificação. A última semana em Jerusalém é a conclusão da jornada que Jesus iniciou na Galileia e que atravessou Pérea e a Judéia. Pouco antes da entrada em Jerusalém, o Evangelho de João inclui a ressurreição de Lázaro, a qual aumenta a tensão entre Jesus e as autoridades. A última ceia é a última refeição que Jesus partilha com os seus 12 apóstolos em Jerusalém antes da sua crucificação. A última ceia é mencionada nos 4 evangelhos canônicos. Durante a refeição, Jesus prevê que um de seus apóstolos o trairá. Apesar de cada apóstolo ter afirmado que não o iria trair, Jesus reitera que o traidor seria um dos presentes. Mateus capítulo 26, versículos 23 e 24, e João capítulo 13, versículos 26 e 27, identificam especificamente Judas como traidor. Jesus reparte o pão com os discípulos ao mesmo tempo que diz: "Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim." Depois os faz beber vinho em um cálice, dizendo: "Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós." Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. O Evangelho de João oferece o único relato de Jesus a lavar os pés dos discípulos antes da refeição. João também inclui um longo sermão de Jesus preparando os discípulos, agora sem Judas, para a sua partida. Os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João são conhecidos por discurso de despedida e são uma fonte significativa de conteúdos cristológicos. Após a última ceia, Jesus dá um passeio para rezar, acompanhado pelos discípulos. Mateus e Marcos identificam o local como sendo o Jardim do Getsêmani, enquanto Lucas o identifica como sendo o Monte das Oliveiras. Judas aparece no jardim acompanhado por uma multidão, entre a qual se encontram clérigos judaicos, anciãos e pessoas armadas. Judas beija Jesus para o identificar a multidão, que então o prende. Durante os julgamentos, Jesus pouco fala, não articula nenhuma defesa e responde de forma vaga às questões dos clérigos, o que leva um oficial a esbofeteá-lo. Em Mateus 26, versículo 62, a falta de resposta de Jesus leva a que Caifás lhe pergunte: "Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti?" Em Marcos 14, versículo 61, o sumo sacerdote pergunta a Jesus: "És tu o Cristo, filho do Deus bendito?" Jesus responde: "Eu o sou", e em seguida profetiza a vinda do Filho do Homem. Esta provocação faz com que Caifás se irrite e rasgue a própria túnica, acusando Jesus de blasfêmia. Em Mateus e Lucas, a resposta de Jesus é mais ambígua. Em Mateus 26, versículo 64, responde: "Tu o disseste." E em Lucas 22, versículo 70 diz: "Vós dizeis que eu sou." Pilatos envia Jesus a Herodes para ser julgado, mas este mantém o silêncio frente às perguntas de Herodes. Herodes e os seus soldados escarnecem Jesus, vestem-lhe um manto luxuoso para o fazer parecer um rei, e o levam de volta a Pilatos, que reúne os anciãos e anuncia que não considera este homem culpado. De acordo com um costume da época, Pilatos permite que a multidão escolha um prisioneiro para ser libertado. Dá a escolher entre Jesus e um assassino chamado Barrabás. Persuadida pelos anciãos, a multidão escolhe libertar Barrabás e crucificar Jesus. Os soldados colocam-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, ridicularizando-o como rei dos judeus e espancando-o. A crucificação de Jesus é descrita nos 4 evangelhos canônicos. Depois dos julgamentos, Jesus é levado para o Calvário carregando a cruz. O caminho que se pensa ter sido usado é conhecido por Via Dolorosa. Os 3 evangelhos sinópticos indicam que Simão de Cirene foi obrigado pelos romanos a ajudar Jesus.
Os soldados crucificam Jesus e removem a sua roupa. Acima da sua cabeça na cruz estava a inscrição de Pilatos: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, ridicularizado por soldados e pessoas que passavam a pé. Os soldados romanos partem as pernas a ambos os ladrões, uma técnica usada para acelerar a morte na cruz, mas não chegam a partir as de Jesus, uma vez que este já se encontrava morto. No mesmo dia, José de Arimateia, com a permissão de Pilatos e a ajuda de Nicodemos, remove o corpo de Jesus da cruz, envolve-o em roupas lavadas e enterra-o num túmulo de pedra talhada. O texto do Novo Testamento sobre a ressurreição de Jesus afirmam que após 3 dias e 3 noites, o seu túmulo é descoberto vazio e que os seus discípulos o encontram ressuscitado dentre os mortos. Depois de descobrirem o túmulo vazio, Jesus realiza uma série de aparições aos discípulos. Entre elas está a dúvida de Tomé e a aparição na estrada aos Emaús, em que Jesus encontra 2 discípulos. A segunda pesca milagrosa é um milagre no mar da Galileia, após o qual Jesus encoraja Pedro a servir os seus seguidores. Antes de ascender ao céu, Jesus instrui os discípulos a espalhar a palavra sobre os seus ensinamentos em todas as nações do mundo. Lucas capítulo 24, versículo 51, afirma que Jesus é então levado ao céu, com a promessa que um dia voltará para levar os que de coração e alma são seus. E se você chegou até aqui, não se esqueça de nos apoiar deixando o seu like e inscrição. Não custa nada e me ajuda a continuar criando vídeos como esse.